Ouça agora Momento com Deus. Momento com Deus. Uma palavra para o seu coração. Momento com Deus. Apresentação Daniele Pinheiro. Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo para mais um encontro, para mais um momento com Deus. A minha voz não está boa, mas eu vim compartilhar com você uma palavra que vai alimentar a tua alma. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, a partir do versículo 5, nós vamos falar hoje sobre a oração da igreja e a libertação de Pedro da prisão. Olha o que diz o versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer aparecer, nessa noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Amém, querido? Eu vou pedir para você continuar lendo todo esse capítulo, para você compreender, tá? Para você entender mais. Como eu não tenho muito tempo, eu já vou começar a transmitir essa palavra para você. A Bíblia nos conta que Pedro estava preso. Herodes Agripa I, que era o neto de Herodes o Grande, aquele rei de Israel que reinou depois de Cristo, começou a perseguir a igreja. E ele mandou matar Tiago, o irmão de João. E como os judeus gostaram muito, como a reação dos judeus foi muito boa, depois da morte de Tiago, o rei Herodes decidiu trazer mais um presente para os judeus. E agora o presente era o irmão Pedro. Ele queria matar, massacrar, enfim, não sei qual era a ideia dele para torturar Pedro diante do povo. E a Bíblia nos diz que esse período que Pedro foi preso era um período de festa. Era a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Era uma festa judaica que comemorava a saída do Egito. Você pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 12. E a ideia de Herodes era trazer Pedro depois da festa para, enfim, entreter Pedro, entreter o povo através do sofrimento de Pedro. Só que a Bíblia nos conta que a igreja fazia contínua oração. Em outras traduções vai nos dizer que a igreja orava fervorosamente. E o plano de Herodes falhou. O plano infalível de Herodes falhou. A Bíblia nos diz que Herodes colocou 16 homens. É 4 grupos de 4. 16 homens para guardar Pedro. Pedro não tinha como fugir. Pedro não tinha como sair. Pedro estava acorrentado. A prisão estava bem trancada. Mas a igreja orava. A igreja se dedicava. A igreja buscava. A igreja clamava. E Deus ouviu a oração da igreja. Eu quero perguntar para você qual que é a sua causa. Qual é a causa que você tem orado e apresentado a Deus? Persevera na oração. Persevera. Enquanto Pedro estava preso, a Bíblia nos diz que no dia seguinte, Herodes ia mandar chamar Pedro, ia mandar trazer Pedro.
Só que o anjo do Senhor foi na prisão à noite. Pedro estava dormindo entre dois soldados. Pedro estava acorrentado. E o anjo chegou, acordou Pedro, mandou Pedro apertar o cinto, mandou Pedro amarrar as sandálias e também vestir a capa. E a Bíblia nos diz que as correntes caíram, os portões foram se abrindo. Pedro até pensou que era um sonho. Pedro imaginou que estava vendo uma visão. Ele não acreditou que o anjo estava libertando ele ali naquele primeiro momento. Querido, há poder na oração. Há poder na oração. Eu não sei qual tem sido a causa que você tem buscado a Deus, mas se você orar, se você perseverar, se você crer, Deus vai abrir esse cativeiro e vai tirar Pedro de lá em nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro seguiu o anjo. E quando chegou lá na rua, lá fora, Pedro entendeu que era de verdade. E agora Pedro vai para a casa da irmã Maria. E quando ele chega lá, ele encontra os irmãos reunidos orando a Deus. E ele bate na porta. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro bate na porta. E a irmã que vai atender não acredita. A irmã ficou tão nervosa, tão feliz, que ao invés de abrir a porta para Pedro, ela voltou correndo para avisar os irmãos que Pedro estava na porta. Rod ficou tão feliz que nem conseguiu abrir a porta. E quando ela disse, Pedro está lá fora. No versículo 15, os irmãos falaram, você está fora de si. Pedro está preso. Pedro está preso, menina. Como é que ele está aí na porta, batendo na porta? Você deve estar fora de si, ou então você está vendo o anjo de Pedro. E Pedro continuou batendo, 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 batendo. E eles viram que era Pedro realmente. Querido, quando a sua oração for atendida, nem você vai acreditar no primeiro momento. Porque Deus faz além. Deus surpreendeu a igreja. Deus libertou Pedro. E a Bíblia diz que foi grande o alvoroço quando os soldados se acordaram e Pedro não estava mais ali no meio deles. Os portões se abriram, as correntes caíram. Como foi que esse homem fugiu, pelo amor de Deus? E Herodes mandou matar aqueles soldados. Herodes mandou destruí-los, porque eles não souberam explicar. Essa palavra hoje é para te dizer, persevera em oração. Se você orou um dia, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora até Pedro chegar na porta batendo, em nome de Jesus. Creia no seu milagre, não desista de buscar a Deus. Eu já quero orar por você, eu já quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, nos ajude a perseverar em oração, nos ajude a acreditar, Senhor, de tal forma que as coisas venham a acontecer. Em nome de Jesus, anima, Senhor, esse irmão, essa irmã, que há muito tempo tem orado, tem defendido uma causa em oração diante de Ti, mas muitas vezes se vê sem forças, se vê, Senhor, fraco e não consegue levar adiante o propósito. Mas hoje, em nome de Jesus, através desta palavra, esta pessoa será encorajada, porque a vitória vem de Ti, Senhor. No tempo certo, o Senhor fará acontecer milagres, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e até o nosso próximo encontro. Fui!